Eu sou Rosa Chaves, doutoranda da Unifesp de Guarulhos. Apresento o Em Movimentos pela Democracia, que traz hoje a voz da feminista militante Amelinha Telles. Uma voz que é testemunho de uma história incessante de luta pela democracia no Brasil, que também grita: ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Temos na sua narrativa os ventos da esperança, de quem, apesar das adversidades, nunca desistiu. Uma luta que é coletiva e protagonizada também por muitas mulheres, diferentes tempos históricos, pertencimentos étnico-raciais, sociais, mas que acreditam, acreditaram e continuarão acreditando que é possível o horizonte democrático. Vamos ouvi-la? Olá, eu sou Amelinha Telles. Sou militante feminista, defensora dos direitos humanos, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, da época da ditadura militar, que foi em 1964 a 1985. Também fui presa política nessa época, fui torturada e tive toda a minha família atingida pelas torturas e pelas, enfim, atrocidades cometidas pela ditadura militar, né, por agentes policiais do DOI-CODE aqui de São Paulo. E, desde então, eu luto contra a tortura. Né? Eu denuncio a tortura como uma estratégia política de Estado que foi muito usada na ditadura militar, né? Que foi um instrumento imposto ao povo brasileiro que impedir o povo de participar, de tomar iniciativa de organizar qualquer evento, né, qualquer associação e também de se expressar, né? Quer dizer, ficamos sem o direito de organizar, né, de nos organizar e sem o direito de expressão. Foi um tempo de censura, foi um tempo de muita violência de Estado, né, como eu já falei, um tempo de muitas mortes, muitos assassinatos, as pessoas que se opunham à ditadura militar. E eu sou desse tempo. Né? Hoje eu tenho 77 anos e, ao longo da minha história, cada vez mais eu me convenço de como é difícil conquistar a democracia e nós precisamos dela. Conquistar no sentido de ter leis, ter a Constituição Federal de 1988, que foi a melhor Constituição que nós tivemos na história desse país. Né? Foi a Constituição que garantiu que mulheres e homens são iguais em direitos, oportunidades e condições, pelo menos no campo formal. Considerou a tortura crime e considerou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Tá? Isso tudo está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que infelizmente não é considerada, não é respeitada, não é sequer estudada, né, nas escolas. A Constituição devia ser assunto do cotidiano, das creches, do ensino fundamental, da universidade, porque é um pacto que nós fazemos na sociedade para que haja um regramento, né? Haja uma organização, estabeleçam-se formas de nos relacionarmos independentemente das nossas posições políticas, das nossas maneiras, né, de ser, de expressar. Então, a Constituição é muito importante quando nós falamos de democracia. E hoje o que nós estamos vendo é uma Constituição rasgada, pisoteada, massacrada. Aliás, olha só o absurdo que nós assistimos. Uma Constituição sofreu alteração em menos de 1 minuto. Né, a ponto de um jornalista fazer um comentário de que no Brasil é mais fácil você mudar a Constituição do que fazer um macarrão instantâneo, que demora 3 minutos para cozinhar. Aqui a Constituição foi decepada, foi massacrada em menos de 1 minuto, né? Numa audiência, numa sessão aqui registrada aí nos anais da nossa história. Então, nós estamos falando da necessidade de se ter democracia, na necessidade de se estabelecer regras, né? Regras definidas e acordadas, né? De uma forma democrática
por os diversos segmentos da população. A democracia em si, né, ou por si só, não vai resolver o problema das desigualdades sociais e econômicas que existem no Brasil, mas é um passo importante, né? Porque se nós temos garantia de participar, se nós temos garantia de opinar, né? Se nós temos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, nós podemos encontrar caminhos, junto com a maioria da sociedade, com a maioria da população, caminhos que façam uma distribuição mais igualitária, né, de direitos, deveres, enfim, que não haja tanta desigualdade, tanta injustiça, né? E com a democracia nós podemos pensar, né, juntar toda a população e a gente pensar, trocar ideias e buscar uma convivência menos violenta, tão desigual, tão injusta, né? Quer dizer, a gente pode pensar numa convivência mais agradável, mais saudável, né? Uma convivência democrática, como seria bom, né? Então, democracia é muito caro, a democracia nos é muito caro, porque muitas vidas se perderam durante a ditadura, né? Muito sangue derramou de militantes que, como eu, lutavam também por liberdades, por democracia, por justiça social. Isso só no período em que eu vivi, porque se a gente for pegar os 500 anos da história do Brasil, gente, quantos fatos, né? Quantas matanças, quantas exclusões, quantos massacres houveram aqui no Brasil. E buscando liberdade, né? Nós temos o exemplo talvez o exemplo mais forte, o Quilombo de Palmares, que durou um século, na busca, né, e na manutenção do direito à liberdade para os povos oprimidos, como os negros, os brancos pobres, ali todos viviam ali em Alagoas, né, na Serra da Barriga, num esforço de construir uma democracia de 1595 até 1695, me parece. Um século. Né? Então, aqui nós trazemos a lembrança da Dandara, a Coltune, que era avó do Zumbi e que organizou esse quilombo. As mulheres palmarinas não podem ser esquecidas quando nós estamos falando de resistência e de defesa da democracia. E aí nós vamos ver ao longo da nossa história, né? Eu quero trazer aqui a lembrança de algumas mulheres, tanto de um passado distante como de um passado mais recente. Nós vamos ver a Madalena Caramuru, aquela indígena tupinambá, a primeira que escreveu uma carta pedindo, o que ela pedia? Pedia para não maltratar as crianças e permitir que as mulheres pudessem aprender a ler e a escrever. Isso é democracia. Claro que ela não conseguiu êxito total no seu empreendimento, mas ela tentou, né? E foi pioneira, porque ela fez essa carta em 1561. Nós vamos pegar a Luísa Maim, aquela mulher que tanto lutou ali nas ruas de Salvador, né, para defender uma sociedade de iguais, né, uma sociedade de respeito, e que teve que ficar distante do seu filho, né, seu filho também que era escravizado, o Luiz Gama. Então, isso é o que é? Isso é o final na segunda metade, né, do século XIX. E nós vamos pegar as primeiras operárias que fizeram greves pela creche, pelo direito ao salário igual, pelo fim do assédio sexual, né? Então, nós vamos pegar várias mulheres nessa luta e na luta contra a ditadura, que é um passado mais recente e que eu participei, né? Eu sou uma das testemunhas oculares dessa ditadura, dos horrores, né? Do estado de terror que foi essa ditadura. Nós vamos lembrar da Isis Dias de Oliveira, né? Que era estudante de psicologia da USP, que até hoje é desaparecida. Seu corpo não foi entregue aos familiares. Os militares mataram e ocultaram o cadáver, né? Nós vamos encontrar a Aurora do Nascimento Furtado. A Aurora também era colega e companheira de militância da Isis Dias de Oliveira. Nós vamos encontrar a Helenira Rezende de Souza Nazaré, que era conhecida como Preta,
e tinha o codinome de Fátima, que foi lutadora, foi representante da União Nacional dos Estudantes, né? Chegou a ser diretora e é uma desaparecida política, foi para a guerrilha do Araguaia, né? Foi lá na guerrilha lutar pela igualdade, para que tivesse reforma agrária aqui no Brasil, né? Para que as mulheres não tivessem que viver violentadas pelos homens, estupradas, né? A Helenira foi uma voz contra o racismo, contra o sexismo e tantas outras, né? Justiça seja feita. As mulheres deram muito para conquistar essa democracia, deram muito da sua vida, da sua criatividade, da sua combatividade. Então, queremos democracia. Eu aqui quero apenas reforçar, né, para que a gente não perca do nosso horizonte essa busca pela democracia. Queremos que seja recuperado imediatamente o Estado Democrático de Direito que vem sendo solapado por esse governo que aí está, não é? Gente, e tantas mulheres, né? As mulheres lutaram pela anistia. Viva Terezinha Zerbini, advogada presa política que defendeu a anistia. E nós lutamos pela Constituinte. Olha, gente, eu quero fazer um outro encontro com vocês para a gente falar da nossa luta pela igualdade de direitos na Constituinte, a luta que nós fizemos, que foi nos anos 84, aliás, 86, 87, 88. Tão logo a gente conseguiu um pouco de democracia, nós fizemos nós nos empenhamos nessa luta e conseguimos. Infelizmente, nós estamos num momento de perdas, né? Estão sequestrados nossos direitos todos os dias, mas nós vamos recuperar, tenho certeza. Resistência é a palavra feminina, é a palavra que nos orienta. Vamos resistir, vamos votar certo em breve e vamos ter uma mudança, sim, com certeza. Um beijo grande, gente. Muito obrigada por tudo.